Olá! No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre cuidados e procedimentos estéticos que podem ser feitos em adolescentes e pacientes com 20 anos de idade. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta, minha área é estética e saúde. Então, pré-adolescência chegou, a adolescência chegou e definitivamente falta de colágeno não é o problema dessas pessoas. Normalmente é nessa idade, a partir dos 12 anos, que os pais trazem os seus filhos pela primeira vez ao consultório para fazer normalmente um procedimento estético muito procurado nessa faixa etária, que é a limpeza de pele. Então, nessa faixa etária, a principal queixa é o excesso de oleosidade da pele. E isso faz com que pela má limpeza, né, até por não saber, né, pela não ter orientação adequada de como fazer a higienização da pele, que tipo de produto adequado utilizar, a gente acaba então obstruindo demais esses poros com sujidades e aí aparecem então muitos cravos e espinhas. Então é nessa idade que eles chegam pela primeira vez ao consultório para fazer então o procedimento nessa faixa etária, que é a limpeza de pele. Então, pelo próprio nome, limpeza de pele, a gente faz então uma faxina desses poros, então eliminando esses cravos e essas espinhas. E a limpeza de pele a gente orienta que seja feita a cada 30 dias. Em alguns casos específicos a gente pode realizar ela a cada 15 dias, mas o principal é ensinar o paciente a se cuidar em casa e fazer um home care adequado, né? Então a gente utiliza e prescreve um sabonete adequado que ajude a controlar a oleosidade, que ajude a limpar bem a pele. Se for uma menina e ela já começa então a utilizar maquiagem, a gente ensina como remover essa maquiagem adequadamente, principalmente à noite, para evitar que esse poro obstrua. Então a gente indica uma boa esfoliação exatamente para fazer uma renovação celular, eliminar essas células mortas. A gente indica um tônico adequado para fazer aquela limpeza bem profunda que não foi removida pelo sabonete ou então pelo demaquilante ou pela esfoliação, o tônico vai lá e remove. E muitas vezes um Bron creme, né, adequado, que tem ativos que retraiam poros, ativos que controlem a oleosidade da pele e ativos também clareadores, já que essas manchas, né, essa inflamação provocada pela acne e pela espinha, ela pode gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória e manchar, principalmente se ela for aí cutucada, né, em casa e acabar então infeccionando. O principal problema, então, desses adolescentes ou pré-adolescentes é que eles, com a pele a nossa pele tem uma microbiota, ela tem bactérias, a mão suja que mexeu no celular, que mexeu no dinheiro, que mexeu em várias coisas, então eles chegam direto, vão na frente do espelho e tentam tirar lá o cravo e a espinha. E aí pioram ainda o problema, porque eles vão colocar mais bactérias ali para dentro dos vasinhos sanguíneos e isso vai poder infeccionar, e aí o que era um cravo vira uma espinha, o que era uma espinha pode virar uma pústula, e isso pode manchar e hiperpigmentar. Então a gente tem que cuidar bastante, inclusive a ensinar, né, como fazer isso em casa e o que não fazer em casa. Então acho que quanto mais cedo o adolescente cuidar da pele, menos problemas futuros ele vai ter, né? Então menos manchas devido à acne e aos cravos, ele vai aprender a controlar melhor a oleosidade da pele dele, então isso gera menos custos futuros. E eu acho também aí, quando a gente acaba ensinando um home care adequado nessa idade, as pessoas acabam aprendendo a cuidar da pele e isso vai gerar então uma pele com uma melhor qualidade, sem muitas células mortas, e isso no futuro vai ser uma pele mais saudável, né, mais hidratada e também com menos manchas, já que é exatamente nessa faixa etária até os 20 anos que aparecem os primeiros sinais de manchinhas no rosto, de melasmas ou de sardinhas, né, de efélides. E essas manchinhas aparecem do sol, da exposição solar que esses pacientes tiveram lá desde a infância. É exatamente nessa idade, principalmente adolescência, aos 20 anos, que essas manchinhas começam a aparecer. Então a gente começa a tratar elas cedo, antes que elas virem então um melasma. 20 aninhos, então, às vezes a pele já está com oleosidade controlada e as queixas, então, agora são outras, né? Então,
O que a gente acompanha aqui, 20 anos, o que se faz de procedimento estético aqui no consultório? Normalmente são queixas bem pontuais dos pacientes com essa idade e normalmente também estão associados com a genética. Então, por exemplo, uma olheira genética, né, com sulco já bem marcado, ou então um lábio fino que a mãe ou o pai tem, então tá incomodando, quer deixar um lábio um pouquinho mais volumoso. Então são queixas que começam a aparecer. Também em relação ao aumento, né, um pouco mais retraído, né, também de origem genética, o pai ou a mãe normalmente tem, então eles querem colocar um pouquinho mais de queixo, mas são queixas assim bem pontuais, normalmente uma olheira, boca ou o mento ou o queixo. E também toxina botulínica, sim, tá? Aos 20 anos pode-se começar a fazer, sim, a prevenção com a toxina botulínica, principalmente nesses pacientes que tem aquela linha da brabeza muito marcada, né, aqui nessa região da glabela. Então, aos 20 anos, a gente não precisa fazer uma toxina full face, como a gente diz, todo o terço superior, toda a testa, área de olhos, não. A gente pode começar a fazer só na região da glabela, por exemplo, mas em pacientes que, de fato, a gente já começa a notar que tem uma mímica facial e uma contração muscular muito intensa nessa região. Se os pacientes começam a chegar no consultório com 20 anos, né, e nunca estiveram no consultório antes por alguma queixa da pré-adolescência, por excesso de oleosidade, como a gente havia comentado, com 20 anos é a idade que a gente começa também a ensinar o paciente a cuidar, a ter esse autocuidado em casa, a utilizar um bom sabonete adequado, a utilizar um bom demaquilante, a fazer uma boa esfoliação também, uma renovação celular. A gente avalia se aqueles primeiros sinais do fotoenvelhecimento, que são as sardinhas, já estão começando a aparecer. Então a gente pode utilizar algum cremezinho que tenha alguma ação despigmentante suave. Vitamina C, então aí entra aquele ativo maravilhoso que ajuda a uniformizar o tom da pele, ajuda a estimular colágeno. Ele pode ser usado nessa faixa etária, sim, na forma de sérums, né, que tem o toque muito seco, e ácido hialurônico, que é outro ativo fantástico, que é um ativo que vai ajudar a hidratar muito a pele nessa faixa etária. Então eu acho que são dois ativos que podem ser introduzidos, né, a partir dos 20 anos, para começar então a cuidar da pele tanto de dia quanto de noite, que é a vitamina C associada ao ácido hialurônico. Se a paciente não utiliza filtro solar, então é a idade que precisa começar a utilizar. Claro que muito antes, né? Normalmente as pacientes com 20 anos já chegam no consultório utilizando o filtro solar, porque a mãe já ensinou elas a usarem lá na infância. Então, mas os pacientes, enfim, que não tem isso na rotina, a gente acaba colocando exatamente para evitar fotoenvelhecimento também e câncer de pele em algumas situações. E aqui aos 20 anos também vale aquela frase que eu usei anteriormente: quanto mais cedo a gente cuida da pele, menos problemas futuros a gente vai ter. Então, se a gente começa já a enxergar aquela manchinha de pele, a gente já começa a tratar com clareadorzinho ou fazendo algum procedimento estético como luz pulsada, peelings adequados para essa faixa etária. Se ela já começa, então, ter uma marca muito... Uma contração muscular já mais proeminente, mesmo nessa faixa etária, é possível fazer prevenção com toxina botulínica apenas em alguns pontos. Então, é a idade que a gente já começa a cuidar muito da pele e prevenir. E prevenção significa redução de custos, tá, gente? A gente vai ver isso no próximo vídeo, que vai falar sobre tratamentos estéticos aos 30 e aos 40 anos. Então, eu acho que vale a pena vocês assistirem. E prevenção significa menos gastos dentro de consultório estético. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, compartilhem, curtam e não se esqueçam de se inscrever no canal, e até o nosso próximo vídeo.